Então, lembra disso, tá? Quando você for ao dicionário, você vai achar normalmente o presente e não o passado do verbo regular, tá bom? Come, passado dele, came. Drink, passado dele, drank. Eat, passado, ate. Get, passado, got. Put, put. Sit, sat. Read, read. Tradução, vamos lá? Buy, comprar. Come, vir. Drink, beber. Eat, comer. Get é uma questão de SDS, ou seja, só Deus sabe quantas traduções tem o get. Vamos traduzir como conseguir, tá? Então, get, conseguir. Put, pôr, colocar. Sit, sentar. Read, ler. Tá bom até aí? Joia, maravilha. Que tal alguns exemplos, então, para ver como é que a ideia funciona na prática? Então, agora você vai acompanhar comigo algumas frases e você vai ver como é que muda de presente para passado. Let's go? Ok. Change the sentences to the past. Então, troque as sentenças para o passado. We walk to school. Nós caminhamos até a escola. Nós andamos. Nós vamos a pé para a escola. Walk é um verbo regular. Qual o passado de walk? Walked. Claro, se ele é regular, né, moçada? Recebe ED. Então, nós caminhamos para a escola. Gozado que em português o passado é igual, né? Então, nós fomos a pé para a escola. É isso? We walked to school. Tudo bem? Mais um exemplo de verbo regular também? Então, presta atenção. Olha aqui, ó. He lives in Miami. Ele mora em Miami. Presente, né? Ó, tem até S e tudo mais. Terceira pessoa, lives. Ele mora em Miami. Passado é um verbo regular. He lived in Miami. Bastou colocar o D, porque E já tinha, não era? Ele morava em Miami. Nota que você já não precisa mais se preocupar se é terceira pessoa ou não, se tem S ou se não tem. Basta colocar a terminação adequada no verbo regular e tá tudo feito. Ele morava em Miami. Tá bom? One more example. Mais um exemplo. Vamos lá? They study in our class. O que quer dizer? Eles estudam na nossa aula. Tá ok? They study in our class. O que eu vou dizer aqui? Study é presente. Presente tem Y junto de uma consoante. E é um verbo regular com Y junto de consoante. Recebe o quê? Studied. Troquei o Y por I e coloquei ED. Então, eles estudaram na nossa aula. Perfeito? Vamos ver mais um exemplo de verbo regular? Presta atenção. Vamos lá. Aqui, ó. I need a new book. Eu preciso de um livro novo. Need é o verbo precisar. É um verbo regular. Qual é o passado dele? I needed a new book. Eu precisei de um livro novo. Mais um? Então vamos lá, vamos ver mais um exemplo agora. She writes many letters. Opa, esse verbo aqui é um verbo irregular. Não é mais que nem os outros que você tem que pegar e colocar ED no final. Esse você tem que pegar e dar uma olhadinha lá naquela tabela de verbos irregulares e você vai achar o passado dele. Qual é o passado de write? Wrote. Ela escreveu muitas cartas. Ela escreveu muitas cartas. Vamos ver mais um exemplo? He speaks English well. Tá? Ele fala inglês bem. Então, o que eu estou dizendo aqui? Falar no presente, com S. O passado de speak também é um verbo regular. Desculpem, que verbo regular, Sidney? Você está delirando. É um verbo irregular. Tá? Você vai olhar o passado dele lá naquela tabelinha e vai descobrir qual é o passado de speak. He spoke English well. Ele falava inglês bem. Tudo bem? Tá percebendo então qual é a diferença dos verbos regulares e irregulares? Os regulares eu digo assim pra você, gente, é regular. Você vai lá, coloca ED. Se termina em Y junto de consoante, troca o Y por I. Resolvido. Se já tem E no finalzinho, coloca só o D. Agora, se é um verbo, eu falo, é irregular, já vem na cabeça o quê? Tabela. Eu tenho que dar uma olhadinha na tabela. Aquela que tem lá no fim da apostila, ou então no fim do livro.
tabela. Não tem jeito, tá, gente? Infelizmente, só fazendo exercício mesmo, consultando a tabela, você vai se acostumando e chega uma hora você sabe os passados. Vamos ver mais alguns? Ó, tenho aqui mais algumas frases. She and Harry drink coffee for lunch. Ela e o Harry tomam café no almoço. Então, o que eu estou dizendo aqui? O verbo é drink. Qual é o passado de drink? É irregular. She and Harry drank coffee for lunch. Tomaram café no almoço. O que mais? Vamos ver mais um exercício? Rapidinho. Sônia sits in the seat. Então, a Sônia senta, ó, com S. Terceira pessoa. Sônia é she. Ela senta neste local, tá? Eu vou dizer que ela sentou. O que eu vou dizer? Sits, passado, sat. É um verbo irregular. Ela sentou nesse local, nessa cadeira, nesse banco. Tá bom? Agora, um provérbiozinho. Pausa para a meditação. Confúcio disse. Mentira, não sei nem se foi Confúcio que disse isso daqui, tá? Mas dá uma olhadinha. If you have problems, se você tem problemas, eu vou ler tudo primeiro. If you have problems, come in and tell us about them. If not, come in and tell us how you do it. Vamos ver? Se você tem problemas, entre e conte pra gente. Tell us, nos conte sobre eles. Ou conte os problemas pra nós. Se você tem problemas, entra aí e conta. If not, se não, come in, entre, and tell us how you do it. E nos diga como você faz. Então, a ideia é o quê? Se você tem problema, senta aí e me fala. Agora, se você não tem problema, senta aí e me conta qual é o segredo para não ter problema, tá bom? Pensa nisso, pensa no seu inglês e na aula que vem tem mais. See you! O verbo to do é mais conhecido como verbo auxiliar, embora ele possa ser empregado como verbo principal em muitos casos. Como auxiliar no passado, a forma é did, tanto para perguntas e respostas, como também nas frases negativas e interrogativas. Um detalhe importante é que nas frases afirmativas, que denotam uma ação passada, você usa o auxiliar did